Estamos de volta, Brasil! Portugal e vascaínas, gente. Hoje é um dia muito importante, né? Voltamos. Normal. Entendeu? Porque vaso ruim não quebra. E a gente sempre volta no momento que tá mais difícil pra você que tá assistindo esse vídeo. Vaso ruim, aparentemente, não quebra mesmo. Mas sabe por quê? É Vasco da Gama. Sabe por quê? A galera fica sempre assim, vocês não estão gravando, galera? Especulação, tô cansado. Não viemos aqui pra gravar especulação, a gente só vem aqui pra gravar coisa séria. Chovendo molhado, meu amigo. Esquece, vai em outro canal porque não tem nem paciência. Vai ficar... Paulo Brax, ele rouba a mãe. Pô, tá cansado disso. Não faz isso não. E a gente só vem no momento difícil, vocês acompanharam a gente no ano passado inteiro, no início desse ano inteiro do Carioca. E a gente veio falar uma coisa muito séria, né? O Campeonato Brasileiro tá muito, mas muito ruim pro Vasco. A gente tá em 10º, quanto é? Fala pra eles que não estão acompanhando. Olha, o Vasco hoje é o 16º colocado a 1 ponto da zona de rebaixamento, que tá abrindo ali o Corinthians a zona de rebaixamento. Você vê o nível do campeonato, Corinthians abrindo a zona de rebaixamento. Se alguém espirra e empata, o Vasco perde, o Vasco já vai pra zona. E quando o Vasco vai pra zona... Senhores, a situação é complicada. Vamos parar pra fazer uma análise. O Vasco perdeu... Meu filho aqui, ó, não dorme mais, entendeu? Não dorme. O garoto simplesmente não consegue mais dormir. Culpa do Vasco, tá? Que faz isso com a criança, ok? Tá chorando que a gente botou o cachecol aqui e agora fica com o cachecol do Vasco. Tá dizendo, não sabe o que é ser feliz? É isso que o Vasco faz com as pessoas, entendeu? A questão toda é, nós perdemos pro Bahia em casa. Bahia engoliu o Vasco. Engoliu o Vasco. Detalhe, só ganhou do Vasco. Curitiba, aquele empate horroroso. Que a gente aquele gol achado lá, achou, porque bateu no cara pro Eric Marcos fazer o gol. Até a mídia tentando ajudar, falando que o Vasco foi muito bem. Não foi. Horrível o jogo. Achado aquele gol, né? Perdemos contra o Santos, que tem um time... Caraca, eu nunca achei que eu fosse ver o Santos com um time tão ruim na minha vida. Mas o pior que isso... Em casa também, vai dizer. Não, vou nem falar da derrota. Vou falar do que foi falado pelo nosso treinador. Cara, ele foi muito infeliz naquela frase dele, mas muito. Tá todo mundo o tempo inteiro mandando pra gente, mandando nossa opinião, né? A gente tá dando nossa opinião aqui agora. Horrível, ele tem que se redimir o quanto antes. E não vai. Não vai. Ele é orgulhoso, ele não vai. E não colocar o Vasco como ele colocou, e sim que o Vasco é muito, mas muito grande. Cara, olha só, sobre a questão toda sobre o Barbieri. Eu não acho particularmente o Barbieri um jogador ruim. Não acho. É só você pegar ali os primeiros jogos do Vasco no Carioca, que o Vasco tá extremamente ofensivo, trabalhando posse, trabalhando passe. Só que chegou um momento, meu amigo, que o cara já parece que não tem mais psicológico para trabalhar. Entendeu? O cara agora culpa a torcida, dizendo que a torcida está transformando o São Januário em um ambiente mais hostil para eles do que para os adversários. Aí culpa a arbitragem, aí culpa campo, aí diz que o time não entrou. A gente não pode também esquecer que existe um adversário, né, Dom? Que tá com a camisa do Vasco. Meu filho não quer saber outra vida, gente. Ele é o vascaíno, ó, nato, né, meu filho? Todo vascaíno é assim, ó, tá vendo? A gente fala Vasco, a gente fica assim, entendeu? E a questão toda é o seguinte, agora a gente tem 4 jogos dificílimos pela frente. A gente vai pegar só fumo, São Paulo lá, só fumo, Fortaleza lá, Flamengo no Maracanã, Internacional lá. Aí eu te pergunto, tem a galera, eu super entendo, cara, todos os lados, entendeu? A galera que fica falando, a gente tem que ter paciência, dá tempo. Exato, o brasileiro ele é imediatista. Só que o Vasco ele é sucateado há mais de 20 anos, irmão. Aí vem a pergunta, você que tá pedindo paciência, porque se a gente for colocar no papel, futebol não é previsível. Mas são 20 anos de paciência, não, né, mano? Futebol não é uma coisa previsível. Tudo pode acontecer nesses jogos. Jogando o que tá jogando desde a primeira rodada, meu amigo, são 4 jogos sem somar nenhum ponto. Se acontecer igual tá acontecendo, na ordem natural, é nenhum ponto. Vocês vão ter paciência com o Vasco lanterna? Porque tá achando que vai chegar na 13ª rodada na janela. E também já diz o Brax que não quer contratar. Imagina se não contrata, como ele disse, pega pérolas que estão de graça no mercado e as pérolas são horríveis. E a gente vai aguentar como na 2ª divisão de novo? Não dá, mano. Porque já temos experiência suficiente. Quando o Vasco começa no rebaixamento, pra sair é muito difícil, ainda mais porque o Vasco agora, que é um time que não tem reação, é um time que não tem reação. Você não vê como o Vasco não consegue. Você vê que o Vasco é o único time, um dos poucos, que só tem uma competição, que é só o brasileiro para jogar, e o Vasco não consegue fazer o mínimo, não consegue trabalhar uma jogada ensaiada, não tem uma jogada ensaiada, Sim. Não consegue fazer um 2. Os caras não conseguem fazer um 2, né, filho? O Pedro concorda. Não consegue fazer um 2, cara. Mas o Vasco consegue ficar com a posse, mas não consegue finalizar. Adianta o quê? Você não conseguir finalizar, você não conseguir... Cara, o Vasco deu mais de 50 cruzamentos contra o Santos.
50! Teve, se não me engano, eu acho que 30% de acerto. De acerto, 25%, 30%. Pelo amor de Deus, sabe o que significa? Que não existe esquema tático, não existe jogada. Existe pega a bola e joga pro Pedro Raul, pega a bola e joga no Pedro Raul. Primeira coisa que eu ouço dos comentaristas do jogo, né? Que não é besteira, que não é clubismo nem nada, que é o Vasco tá indo pela emoção. E literalmente foi isso que o Vasco fez. Cada um tentava resolver da maneira que dava, porque eu não estava conseguindo organizar. E isso é muito ruim. A gente pegou o primeiro jogo que a gente ganhou do Atlético Mineiro, eu falei pra ele, falei, cara, o Vasco não jogou mal, o Vasco ganhou, ok. Mas falando taticamente, o Vasco fazia o balanço, deixava os caras atacarem e fazia o balanço e tentava o contra-ataque. E foi o único jogo que isso aconteceu. O Palmeiras, a gente simplesmente botou todo mundo lá atrás. Pois é. Fluminense, a gente colocou todo mundo lá atrás. O Vasco simplesmente faz o gol e esconde todo mundo do meio campo pra trás. Sim. E acha, não, porque nós vamos sair no contra-ataque. Que contra-ataque? Contra o Fluminense nós demos 2 chutes no segundo tempo. Os 2 de fora da área. Uma bola que o Ignaldo pegou lá e falou, vou arriscar, e uma outra do Figueiredo. Foi só isso. E de fora da área, sabe por quê? Porque não tem contra-ataque, não tem esquema tático para ter contra-ataque. Segundo, uma luzinha ali pra gente, tá? Segundo, atenção vascaínos, que na minha concepção pessoal é um dos canais mais sérios que se fala do Vasco. Tem pessoas ali de fato dedicadas que têm influência e conhecimento do grupo, entendeu? No clube. Dizem que o Vasco tem um ponta esquerda já não encaminhado. Bem encaminhado. Não podem falar que não podem falar o nome, só dizem que é um jogador de alto nível, de bom nível, na verdade falam de bom nível. Um jogador de bom nível, que vai atuar ali pela ponta esquerda, né, que é onde está o Alex Teixeira hoje, onde está o Vasco ainda tem um pouquinho mais de dificuldade, se comparado à fase do PEC e a qualidade que tem o Orediano. O Vasco ainda corre atrás de contratar um camisa 5 e um camisa 10. E dizem as más línguas que o Vasco ainda não desistiu de tentar trazer o Lianco, que é o zagueiro do Southampton, que acabou de ser rebaixado. Falando em zagueiro, cara, na boa, não tem como. O Bambu fez um bom jogo contra o Galo. Fez um um jogo razoável contra o Palmeiras. Mas assim, ele é completamente inconstante. Você pega, ele perde umas bolas assim, absurdo. E o Capasso, ele é o melhor zagueiro do elenco. Ele é o melhor zagueiro do elenco. O Léo sabe, tipo, o Léo tem uma maestria pra ser jogador de bola. É uma maestria, assim. Uma calma, um cara de liderança. Só que você vê que o Léo ainda é um cara que de vez em quando ainda tem ali uma, assim, tipo X1, sabe? E o Capasso não, o Capasso é um cara que ganha tudo no jogo, tudo, ofensivo e defensivamente. Mas o que quebrou o Capasso foi naquele jogo do Campeonato Carioca, aquela bola que ele jogou errado. Aquilo ali pra ele foi o fim. O Bambu agora quase perdeu a bola na entrada da área que ele foi tentar cortar de letra, pô, quase tomou gol de bobeira. Não, mas tu pegar aí o azar do Capasso, não foi o azar que o Bambu teve. Então o Bambu tecnicamente ainda tá melhor do que o Capasso por conta de erros. Só que aquela situação, o Vasco hoje, quantas bolas aéreas, quantas jogadas, quantos jogos nós sofremos com bola aérea? Cara, todos já. E o melhor jogador de bola aérea tá sentado no banco, pô. Porque o cara ganha tudo na zaga, ganha tudo no ataque. Vou te falar. Oferece perigo no escanteio ofensivo. O Vasco no contra o Santos teve mais de 10 escanteios. Sim. E o Capasso, todo jogo que ele entra, que ele tá em campo, e o Vasco tem escanteio, geralmente ele cabeceia. Não. Mais do que o Pedro Raul. Mas o que me incomoda mais do Pedro Raul, falando do Pedro Raul, aquela bola que vem pro centroavante, só raspar pra trás pros pontos entrarem, o cara não ganha uma, é porque é baixinho. 1,92 m. Ele não ganha uma, ele não sai do chão. Repara só, vê isso. Ele fica com o pé no chão e faz assim, o zagueiro pula e ganha pra frente. Eu falo, caraca, o cara não ganha uma raspando. Gente, gosto do Pedro Raul, não tô falando mal dele como jogador. Espero muito que ele consiga fazer um ótimo campeonato. Mas ele não ganha uma na raspada. E isso é bem complicado, porque a gente precisa que os atacantes entrem fazendo o que eles sabem melhor, que é entrar no facão. E o Alex Teixeira, galera, gosto muito do Alex Teixeira, acho que ele tem muito a render, melhorou muito e é o que a gente espera dele. Ainda pode ser que não para muitos, mas para mim, taticamente falando, é um cara que respeita a tática. É fundamental. É o famoso jogador tático. É o que é. Ele não consegue fazer o que o Barbieri quer e meter gol. Não tem problema. O problema. Barbieri já falou assim, o Alex Teixeira é extremamente importante para aquela intensidade de início de jogo. Sim. Só que ele não vai ter correr 90 minutos. Assim, é uma limitação humana dele. Ponto. Nem todo jogador consegue correr 90 minutos. Mas tu bota um time que vai pra frente, sai da estaca de trás e vai pro meio de campo. A zaga subindo, todo mundo subindo, só deixando o goleiro. Ele vai render pra caraca, lógico. Mas o Vasco precisa disso, ir pra frente. Os laterais, o Vasco tá com os laterais que são bons. São. Tecnicamente, o Pumita tá vindo numa fase muito ruim. Tá péssimo que iniciou. O reserva do Pumita, que entrou no lugar dele, pode ser o terceiro mais rápido do mundo, mas... Eu acho. Sexto. Mas futebol não é porque é muito rápido, é que é inteligente. Rápido e força ajuda. Mas, pô, assim, o cara rapaz, 2 metros. O Paulo Henrique não jogou minutos o suficiente para eu descobrir que ele é ruim.
Mas os minutos contra o Santos me preocuparam bastante. Mas eu tô bem acostumado com o jogador ruim no Vasco, então eu consigo detectar bem. É. Espero estar errado, tá? Quero muito errado. Mas assim, eu acho que o Puma precisa sentar um pouco no banco, ele precisa entender que, assim como eu acho que o Vasco precisa de um centroavante, porque justamente o Pedro Raul né, Dom? Aí, Dom aplaudiu na substituição. Porque o jogador que pensa que não tem um reserva, que ele é titular absoluto, ele faz isso. Ele se acomoda. Ele se acomoda. O Puma caiu nas graças da torcida cedo, todo mundo gostava dele, todo mundo gosta dele. Não tá jogando e mesmo assim tá lá. Sim. Saiu vaiado contra o Santos. Sim. Saiu vaiado do jogo. Então assim, o Vasco precisa fazer alguma coisa, tem que mexer, porque senão a situação vai ficar muito, muito complicada. A gente está vindo de um processo doloroso demais. Agora a gente vai pegar, nós vamos pegar rodadas aí pesadas pra desgraça que a gente vai pegar. Se somar 3 pontos, na minha concepção pessoal, pelo que o Vasco tem apresentado. Tem que ter mais fé no Vasco. Vamos trabalhar a realidade. Ou o Vasco se movimenta, ou o Barbieri tem a humildade de pelo menos uma vez, acabar um jogo e falar: eu sou o culpado, eu escalei errado, assim como ele tirou, a gente usando um gol, ele tirou o Figueiredo e botou o Rodrigo. Então, jogadores que estão sem reservas, os caras estão acomodados, literalmente é isso. O Orediano tá na reserva do Gabriel Pé. Gabriel Pé tá jogando pra caramba, já pega por aí, só pra tu pegar a visão. Assim, não fez os últimos 2 bons jogos, mas assim, incontestavelmente é o melhor jogador do Vasco na temporada. Incontestável. O goleiro tá jogando melhor porque a bola chega dele toda hora. E o Peck, com certeza, de linha, tirando o goleiro, é o melhor jogador. É o melhor jogador. Ataca, volta, dá carrinho, vibra com a torcida, tá dando o sangue dele. Eu testaria o Peck, enquanto não tem a jogada de contratação, como um falso 10. Colocaria o Orediano ali de ponta direita, o Peck como falso 10 armando pelo meio, porque ele agora tá batendo de fora da área. Tá até conseguindo já fazer jogadas que não fazia antes. Exato, tá aprendendo a bater de fora da área e ele tá conseguindo fazer o arco. Agora o Peck já consegue dar passe. Então assim, eu acho que poderia testar o Peck como 10, entendeu? Ou faz uma escalação onde o Alex Teixeira faz esse falso 10 e bota o Peck pela direita. Agora arriscar, meu amigo. Porque assim, a gente vai pegar uma tabela severa, pesada, até a janela de contratação, e nada garante também que na janela de contratação vem alguém. Porque, olha, te falar um negócio assim. Tem que vir jogador pra somar. Que vir Juan Cruz, Carabarral, Cocão. Não dá, não quero. Eu não quero, você quer? Não, ninguém quer. Então, fica atento, que a gente vai estar dando notícia pra vocês de primeira mão, tá bem? E olha, reza. Mas eu sou ateu. Reza pra Darwin. Mas tem que ter algum tipo de fé, né, mano? Alguém. Entendeu? Pega a religião que tu seguir aí. Não tem religião. É um bom momento pra você pegar um bom momento. Não passa por isso sozinho não, cara. Não passa por isso sozinho não, porque assim... Tá sendo pesado. E esse acaba sendo, né, um vídeo de apelo também ao Vasco. Com certeza vai nos ajudar. É um pontinho da zona, tá, gente? E ó... Ou pontua ou desce. E mandar um abraço pra Capitania do Gigante do Porto, que bateu 4 caras já no Instagram. Se você ainda não segue a Capitania Gigante do Porto, é um bom otário. Tá perdendo tempo. É um bom otário. Independente do lugar que você viva, Portugal, Brasil, onde for, segue aí, pô. Pera aí que a gente tem seguidores mulheres, que é mó otária. Tamo junto, galera. Um abraço. Saudações vascaínas. E tá chegando aí o aniversário da Capitania Gigante do Porto, que vai ser assim... top. Se tu não for, amigo. Só você não vai. Só tu não vai. Entendeu? É só isso. Eu não vou dar spoiler aqui não. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Tamo junto, galera.